a nosotros mismos. E tanto que depois de uma oração a gente se sente muito bem. Tanto que después de una oración nos sentimos más tranquilos, ¿no? É um pouco essa sensação que as pessoas têm, ou deveriam ter, depois de um aconselhamento. Sería el sentir que uno tiene después de una consejería, o sea, estoy tranquilo. E a outra vocação é a vocação do diálogo. La otra vocación es la vocación del diálogo. Aí você pode ler? La fe en Dios dialoga con el ser humano na caminata de la vida en medio a nuestros dilemas y esperanzas. La fe en Dios dialoga con el ser humano na caminata de la vida en medio a nosotros, a nuestros dilemas y esperanzas. Sim. Nessa daqui, o que a gente quer dizer é lembrar vários textos bíblicos que Deus convida as pessoas para conversar. O sea, lo que quiero decir con esto es que en varios textos de la Biblia, Dios mismo nos invita a conversar con Él. Eu coloquei no final desse material um exemplo disso, que é o do texto de Lucas 24. Y yo puse al final de este material justamente el texto de Lucas capítulo 24, versículo 13 hasta 35. Que é um exemplo de um diálogo de Jesus com os discípulos. Que es un ejemplo de un diálogo de Jesús con sus discípulos. E que nesse diálogo é abordado vários dilemas e esperanças que os discípulos estavam enfrentando e esperanças que estavam um pouco frustradas. En este diálogo hay un planteamiento, ¿no?, de varias situaciones que los discípulos estaban viviendo en ese tiempo, en ese momento. Esse, então, é um exemplo sobre essa dimensão do diálogo. Este es un ejemplo de esta dimensión del diálogo. Então, nessa segunda parte, o fechamento é que o aconselhamento é uma mensagem do evangelho que a gente vive em forma de relacionamento. O sea, en este cierre ahora, la consejería es ese proceso, el mensaje del evangelio expresada a través de nuestro relacionamiento, ¿no?, vivenciado entre aquel que prende la consejería e aquele que recebe a consejeria. Ou seja, não é algo só que você fala e a outra pessoa fala, mas existe ali como eu falei no início, um relacionamento. Ou seja, não é somente o que tu dizes mientras está brindando a consejeria ou a outra pessoa que está escuchando. Há algo además de esto que está em la relação. Por exemplo, quando eu falo de acolhida, a maneira como a gente acolhe, eu estou falando uma linguagem de relacionamento. Por exemplo, a forma ou a maneira como hago a acogida é uma forma que também uma forma de comunicar-me com a pessoa. Tanto que a maneira como a gente acolhe, a gente finaliza aquele encontro de aconselhamento, é um sinal da presença de Deus na vida dessa pessoa. O sea, en esta manera se repite la forma como cerramos la consejería, es una forma que Dios está en nuestro medio. Então, esse é o segundo aspecto que eu gostaria de trabalhar com vocês aqui essa tarde. Entonces, este es el segundo aspecto que me gustaría trabajar con ustedes en esta tarde. Como nós olhamos, como escutamos e como falamos. Como miramos, como escuchamos y como hablamos. Se esses sentidos refletem Jesus. Se esse sentir refleja Jesus. As atitudes de Jesus com as pessoas. Se esse sentir refleja as atitudes de Jesus com as pessoas. E agora eu vou passar para a última parte da nossa conversa. E agora vou passar para a última parte de nossa conversação. Que foi me pedido de falar um pouco sobre desafios do aconselhamento em meio à pandemia. Bueno, me pidieron para hablar de los retos, de los desafíos de la consejería en tiempo de pandemia. Eu coloquei aqui uma imagem de pintor equatoriano. Eu puse acá uma imagem
de um pintor equatoriano, Guaiaçamim. Guaiaçanim. E essa pintura chama-se Ternura, a Ternura. E esta pintura chama-se La Ternura, não de terno. E eu acredito que para falarmos um pouco sobre desafios do aconselhamento pastoral em tempos de pandemia, E eu creio que para falar de consejería pastoral em tempo de pandemia, temos que lembrar de uma pastoral ou uma teologia da ternura. ou seja, há que acordarnos de uma pastoral ou de uma teologia de la ternura, de ser terno, não? Ou seja, do cuidado com o outro e com a outra, O sea, del cuidado con el otro o con la otra, ¿no? Él, mesmo que estejamos distantes socialmente, mismo que estamos alejados socialmente, mas como sermos ternos e acolhermos o outro e a outra nessa meio a essa pandemia. pero cómo sermos ternos y acoger el otro en ese tiempo de pandemia, ¿no? Eu listei alguns desses desafios. Yo he listado acá algunos de estos desafíos. Que aí precisamos, então, olhar esses desafios. Bueno, tenemos que mirar a estos desafíos. E lembrar da vocação do aconselhamento pastoral. Acordar de la vocación de la consejería pastoral. E também do conceito de aconselhamento pastoral. Y también del concepto de la consejería pastoral. Lo que significa ese término. Como o aconselhamento pastoral pode ajudar as pessoas diante da situação de pandemia que estamos vivendo? Como a consejería pastoral pode ajudar as pessoas em esse tempo de pandemia? E quais são os assuntos que têm desafiado muito, né, ou mais, o aconselhamento pastoral nesse contexto? E quais são os temas que têm retado muito mais a consejería pastoral em esses dias? Um destaque que eu faço são as enfermidades emocionais. Eu hago destaque acá para as enfermidades emocionais. Eu não sei no Peru, mas no Brasil o índice de pessoas com depressão aumentou muito. Eu não sei aí em Peru, mas acá em Brasil o índice de pessoas com depressão ha se aumentado muito, ha se incrementado bastante. O índice de pessoas vivendo ansiedades, né, um transtorno de ansiedade também aumentou muito. O índice de pessoas que vivem o transtorno de ansiedade se incrementou demasiado. Pessoas que estão com medo de sair na rua. Pessoas que estão com temor, com medo de sair na calle. Que seria o pânico. Isso seria pânico. Então, este é um aspecto que tem aumentado. Então, esse é um aspecto que se ha incrementado. E quando alguém encontra uma pessoa que a escuta, ora com ela, faz uma reflexão bíblica. Quando essa pessoa encontra um que lhe escuta, que ora, que faz uma reflexão bíblica, isso pode ajudá-la a enfrentar os desafios emocionais que ela está vivendo. Isso lhe ajudará a afrontar os desafios emocionais ou as enfermidades emocionais que está afrontando. Porque tem alguém que se importa com ela. Simplesmente porque há uma pessoa que se importa com ela. Isso acontece, por exemplo, também, o que eu coloquei aqui, no mundo do trabalho. Isso também sucede no mundo do trabalho. Muitas pessoas no mundo desempregadas. Muitas pessoas han perdido seus empregos, estão desempregadas. Muitas pessoas que precisam de ajuda para ter o alimento na sua casa. Muitas pessoas que necessitam de ajuda para ter o alimento em seu hogar. E isso então vai além do aconselhamento em si. Ou seja, isto vai ademais de uma consejería. Precisamos fazer aí uma rede de solidariedade para que a igreja também consiga ajudar nesse tempo. Necessitamos fazer uma rede de solidariedade para que a igreja pueda também aportar a esta pessoa. E também que tipos de espaços para um trabalho remunerado pode existir na nossa cidade, no lugar onde vivemos? E também brindarmos informações, não? Que tipo de
qué clase de espacios que hay en la sociedad que nosotros conocemos que hay forma de ingreso, ¿no? Trabajos, cachuelitos ahí. E isso pode ajudar a igreja a ser mais solidária com essas pessoas também. Eso ayuda a la iglesia a ser más solidaria con esas personas también. Muitas vezes aqui no Brasil criam-se cooperativas em que as pessoas partilham o fruto do trabalho nas famílias. O sea, acá en Brasil se hacen muchas cooperativas de donde se unen los ingresos familiares para apoyar a una persona o a las personas. Um outro aspecto que a gente precisa também trabalhar Un otro aspecto que necesitamos trabajar también é o tema do luto. es el tema del luto, É duelo? Duelo? del duelo, ¿no? É. Luto, duelo, Que envolve, por exemplo, perdas por morte, que involucra, por ejemplo, pérdidas por la muerte, perdas econômicas, como já exemplifiquei, pérdidas económicas, como hablamos, ¿no? às vezes também do próprio distanciamento social, Muchas veces también por el aislamiento social, de não poder fazer os rituais, né, presenciais de muchas veces no poder hacer los rituales, ¿no? De forma presencial. Os rituais fúnebres têm sido, às vezes, aqui, por exemplo, virtuais ou via WhatsApp, ou né, muito distante das pessoas, né? El sepelio, esta ceremonia, ¿no? Este ritual de velatorio tiene sido hecha a través de las redes sociales, WhatsApp, Facebook, o sea, muy lejano de las personas. E por isso que este tema vai nos acompanhar um bom tempo. Por esto, este tema que estamos viviendo hoy día nos seguirá durante mucho tiempo. Porque muitas pessoas estão enlutando-se diariamente. Porque muchas personas están enlutadas diariamente. E vamos lidar então com o tema também da fé e o sofrimento. Vamos a tener que lidiar también con el tema de la fe y el sufrimiento. Como lidar com as perguntas que as pessoas fazem, por que Deus permitiu isso? ¿Cómo lidiar con la pregunta que la gente hace, ¿no? ¿Cómo Dios ha permitido esto? Por que Deus não conseguiu salvar aquela pessoa? ¿Por qué Dios no salvó a esta persona? Não permitiu que essa pessoa se fosse, né, morresse? Porque Dios ha permitido que esta persona muera. Então, essas perguntas, elas vão fazer parte, já fazem parte muito da demanda de aconselhamento atual. Y esas preguntas ya hacen parte de nuestro cotidiano de la acción pastoral. E por isso que um contraponto disso Bueno, por eso el contrapunto, ¿no? Para contrarrestar a todo esto, é trabalharmos então uma pastoral do consolo e da esperança. es trabajar una pastoral del consolo y de la esperanza. Criarmos redes de apoio e partilha de ações na comunidade. Criarmos redes de apoyo mutuo y compartir de acciones adentro de las comunidades. Esses desafios do aconselhamento diante da pandemia, ese desafío delante de la pandemia traz para nós também uma reflexão. Ese desafío también nos trae también una reflexión sobre a importância que a gente está dando a essa área do cuidado pastoral. Sobre la importancia que nosotros estamos dando a esta área del cuidado pastoral. Para além da pregação, por exemplo. Para más allá de la predicación del púlpito. Muitas pessoas, por exemplo, têm medo de falar com uma pessoa enlutada. Muchas personas tienen miedo de hablar con uno que está enlutado. Porque não sabe o que falar. Porque simplesmente não sabe o que dizer. E a pergunta é, mas você tem que dizer alguma coisa? E a pergunta que vem é, tu tens que dizer alguma coisa? Ou você tem que estar junto com a pessoa? Ou
te toca a ti estar cerca desta pessoa, junto ou junta. Então, a situação da pandemia hoje está nos desafiando a rever alguns aspectos da nossa fé. Ou seja, a situação da pandemia hoje dia nos reta a, como dice, reflexionar um pouco sobre os aspectos da ação pastoral. Porque quando alguém está enfermo emocionalmente, porque quando alguém, uma pessoa está enfermada emocionalmente, ainda há pessoas que acreditam que isso é exclusivamente ação demoníaca. e há pessoas que creem que isto é uma ação demoníaca, exclusivamente uma ação demoníaca. E aí a pergunta para quem aconselha é: como que você vê o luto da pessoa, às vezes o desânimo? Como tu vas a mirar o sentimento da pessoa, o luto, o desânimo, o desaliento? E aí eu gostaria de fazer um breve exercício para a gente começar a finalizar. Então, me gostaria de fazer um pequeno exercício para finalizar. Com um texto que eu mencionei para vocês, de Com a Lucas leitura 24. com a leitura de um texto que leí e mencionei para vocês. Lucas 24, 13 a 35. Lucas capítulo 24, de 13 hasta 35. O exercício é basicamente duas coisas relativamente simples. O exercício é basicamente duas coisas, bastante simples, bastante sencillas. Qual foi, aliás, quais foram as inquietações, as atitudes, as ações dos discípulos? ¿Cuáles fueron las inquietaciones, las inquietaciones, las dificultades de los discípulos en este momento? E quais foram as atitudes de Jesus? ¿Cuáles fueron las actitudes de Jesús? El primer Esse punto, texto, sim. el primer punto, ¿cuáles fueron las dificultades, ¿no?, de los discípulos ahí en ese momento? Y la segunda pregunta es, ¿cuál fue la actitud de Jesús frente a la dificultad? Se for possível, quando nós vamos ler o texto, Si for posible, nosotros vamos a leer el texto. E eu gostaria que nós, com uma palavra, vocês pudessem, quem tiver condições, descrever aí no chat. Vamos a leer el texto y si for posible, me encantaría que ustedes con una palabrita pudieran poner ahí en el chat, ¿no? Contestando a estas dos preguntas, ¿no? ¿Cuál fueron la dificultad de los discípulos y cuál fue la acción de Jesús frente a sus dificultades? Podemos primeiro ficar na primeira pergunta. Quais foram as inquietações dos discípulos? Ya, quedaremos en la primera pregunta, ¿ya? ¿Cuáles fueron las inquietaciones de los discípulos? ¿Ya? No más. Quedamos en la primera pregunta. Isso. Depois fazemos a segunda. Después hacemos la segunda. Podemos ler o texto? Seria, pastor. Podemos ler o texto? Vamos ler? Acho que seria interessante a gente ler. Agarre tu Biblia, vamos a leer el texto juntos, ¿no? Yo voy a leer acá y ustedes, por favor, acompáñenme a través con sus Biblias ahí, ¿no? Empezamos. Lucas 24, capítulo 24, versículo 13. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Él les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en esos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo,
y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha sucedido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los muertos, perdóname, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera de estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque ya se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se les apareció de sus vistas. Y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo les había reconocido a partir del pan. Sim, graças. Nós não teremos tempo para aprofundar como gostaríamos. Não vamos a tener tempo de profundizar como me gostaria. Mas esse é um texto que geralmente eu uso bastante para falar de aconselhamento. Pero ese es un texto que yo utilizo bastante para hablar sobre consejería. E pensando no contexto de pandemia, eu vejo que esse texto é bastante atual também. Y pensando en nuestro contexto hoy día de pandemia, ese texto se hace bastante actual. Especialmente porque ele envolve situações de perdas, né? Especialmente porque involucra situaciones de pérdida. Agora deixe um minutinho para a primeira pergunta. Pero ahora me gustaría por lo menos dar un minutito ahí para ver la primera pregunta. ¿Qué dicen, no? Ustedes en el chat. O que estava acontecendo com os discípulos? Quais eram as inquietações? Estamos aqui já, ó. Ya está, ¿no? ¿Cuáles son las inquietudes de los discípulos, las dificultades que afrontaban en ese momento? ¿Cuál era su sentir? Incertidumbre. Como é que fala isso? Incertidumbre. Incertidumbre. Okay. Temor, habladurías. O que é habladurías? Muitas palavras. Ok. Não, habladurías. Está escrito habladurías. Sério? Habladurías. Es habladurías. Ya. Habladurías. Así es. Muchos hablan. Es eso. Ya. Ok. Muitas palavras, isso mesmo. Ok. Graças ao bispo. Decepção, desesperança. Sim. Muito bem. Tristeza pela perda. Vejam que isso que os irmãos e irmãs estão escrevendo. Veja o que os irmãos e irmãs estão escrevendo acá. Parece muito com o que estamos vivendo hoje na meia pandemia. Parece muchísimo com o que estamos vivendo hoje em dia, não? Em meio da pandemia. É claro que lá não existia uma pandemia. Claro que nesse momento não havia pandemia. Não, mas e também não atingia o mundo todo daquela época.
tampouco atingia todo o mundo nesta época. Mas os sentimentos e as reações são muito parecidas com o que temos hoje. Pero el sentir y su reaccionar es bastante parecido con lo que estamos mirando hoy día. E aí agora nós vamos fazer a segunda parte do nosso exercício. Quais foram as atitudes de Jesus? Y ahora en la segunda parte es cuáles fueron las actitudes de Jesús. O que Jesus fez diante desta situação, como um aconselhador? ¿Qué Jesús hizo delante de esa situación como consejero? Também vocês podem escrever no chat. Sí, pueden, ya, escriban en el chat. Temos aqui. Jesus recorda o que estava escrito nas... Muito bem. Ou seja, Jesus ele traz à memória o que, gente? A Bíblia, né? O texto sagrado, né? Não tinha a Bíblia como a gente tem hoje, mas o texto sagrado daquela época. Jesús trae a la memoria, ¿no?, el texto sagrado, no la Biblia, no el texto como nosotros tenemos hoy día, pero el texto sagrado que se utilizaba en esta época. Ou seja, ele traz à memória o que Deus fez para o povo, né? O sea, Jesús trae a la memoria lo que Dios hizo en la vida del pueblo en el pasado. Em meio à angústia e às dificuldades. En medio de las angustias y dificultades. Isso. Outro aqui, recordou a palavra, ok. Muito bem. Karina, né, falou que no início, isso é interessante no texto, no início eles não enxergavam, eles não conseguiam saber que era Jesus que estava com eles, né? Bueno, Karina puso acá, ¿no?, que el inicio ellos no lograban ver, no lograban ver y distinguir quién era Jesús y que Jesús estaba con ellos. E Jesus continuou caminhando mesmo com pessoas que não o reconheciam como Jesus. Y Jesús siguió caminando mismo con personas que no le reconocían. E ele, alguém fala aqui, Ana deu mais seguridade, né? Segurança, né? Segurança. Perguntou e escutou. Perguntou e escutou. Claro. Ou seja, lembram que isso é parte do processo de aconselhamento? Ou seja, acordam que isso faz parte do processo de consejeria. Por exemplo, ele perguntou, o que está acontecendo, né? Com vocês. Acordo do processo de consejeria, não, do passo a passo, ele pergunta, o que sucede com você? O que lhe passa? E outra também, aqui tem algumas coisas já foram faladas sobre a palavra. E Jesus lhe abriu os olhos, é isso? Ana. O interessante é assim, Jesus ele esperou até o final. Ele só foi embora quando os olhos foram abertos. Ojo. Jesús caminó con ellos hasta el fin. Solamente salió de ahí después que sus ojos fueron abiertos. Ou seja, Jesus deu a condição para que eles pudessem ver o que realmente estava acontecendo. Ou seja, Jesus les brindou toda a condição para que eles lograssem ver todo o que estava passando. Se sentissem mais esperançosos. Pudessem sentir-se um pouco mais esperançosos. E retornassem para Jerusalém. E terminando com o regresso a Jerusalém, com a conversão, não? Volviendo. E aí o que vocês também estão colocando é que no meio disso Jesus teve compaixão, né? Deles. Hubo compaixão, não? Alguns de vocês estão ponendo aí, no meio disso todo, Jesus tuvo compaixão de eles. Também les confrontou, não? E Jesus ficou com eles, né? Porque teve um momento que Jesus quedou com eles até o fim, porque me parece que há momento que Jesus señala que se vai mais allá. Sim, que foi o versículo 28. Que é justamente o versículo 28. Também Jesus confrontou, sim, ele confrontou com as escrituras, né? Agora, o bonito também desse texto é que quando que se abre os olhos? Alguém falou, aqui tem, quando Jesus ele comeu, né? Ele ceou com os discípulos. Agora, o bello do texto justamente, não, como falamos acá, não? Vocês estão falando. Quando se aperturaram os olhos, quando Jesus partiu o pão e cenou com eles. Isso nos ensina, né, que Jesus ele dá a ceia para enlutados, né? Esto nos ensina que Jesus brinda a cena para os enlutados, les dá a cena
Ele partilha a vida, né? O alimento representa a vida aqui. Jesús comparte la vida. El alimento acá representa la vida. Entonces Jesús comparte la vida con los enlutados. Um desafio que eu deixo para vocês Un desafío que quiero dejar para ustedes é reler esse texto es hacer una relectura de este texto e colocar aí individualmente o passo a passo de um aconselhamento. Yo les desafío a hacer una relectura de ese texto y poner ahí el proceso, el paso a paso de una consejería adentro de ese texto. Porque isso nos ajuda muito a lidar também com essa situação que estamos vivendo atualmente. Porque eso nos va a ayudar mucho a lidiar con la situación que estamos viviendo actualmente. E aí eu gostaria de finalizar com este slide. Me gustaría de finalizar con esta diapositiva. Você poderia ler, Marcos, fazendo favor? Sobre una nueva mirada, vale la pena acordar que los caminantes de Emaús abrieron sus ojos después que encontraron a alguien que caminó, que andó en la calle de la vida junto con ellos. La consejería pastoral es saber abrir los ojos y mirar la existencia a tres, ¿no? Siempre poniendo Jesús en medio. Nuances, cambios, matices vivenciales enseñadas por Jesucristo, por Cristo, el camino, la verdad y la vida, ¿no? No sé si quedó muy claro porque una palabrita u otra acá me escapou. Seria primeiro lembrar, né, desse novo olhar dos caminhantes de Emaús, primeira coisa. La primera cosa, acordar de esta nueva mirada sobre los caminantes de Emaús. E que Jesus, como conselheiro, ele sempre focou em 3 dimensões. E Jesus, como consejero, se ha enfocado en 3 dimensiones. A vida pode ser ressignificada em meio ao caminho. La vida puede ser resignificada mientras camina. Nós podemos encontrar a verdade que é Cristo e a nossa verdade. Podemos encontrar a verdade que é Cristo e nossa verdade. E aí podemos ressignificar totalmente a vida. Então, podemos ressignificar totalmente a vida. Porque quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque quando Jesus dijo, não, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É uma oportunidade que nós temos. É uma oportunidade que temos. Por meio do diálogo com Jesus. Por meio do diálogo com Jesus. Repensar a nossa jornada. Repensar nossa jornada. E aí eu lembro aqui de um texto em Coríntios. Eu me acordo de um texto acá em 2 de Coríntios, capítulo 1, versículo 4. Que é uma inspiração, então, para fecharmos, especialmente no aconselhamento em meio à pandemia. Se detuvo, volviu? Sim, ou não? Sim, volviu? voltei. Já. Sim. Você pode ler esse texto e aí a gente encerra, Marcos. Já. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Amém. Amém. Que esse texto seja uma inspiração, né, para nós. Que esse texto seja uma grande inspiração para nós. Nesse momento atual que nós estamos vivendo. Neste momento atual que todos estamos vivendo, não? Essa aqui é a bibliografia que a gente usou para esse material. As informações, además, não, foi utilizada através dessa bibliografia. E se precisarem conversar comigo, aqui está o meu e-mail. Se necessita conversar comigo, charlar, não? Acá está meu correio. Gracias. Muchísimas gracias, Blanches, y muchísimas gracias a todos ustedes que han participado también.
Yo tengo acá conmigo 5 preguntas, pero dos personas hicieron la misma, que fueron Graciela Morón y Adán Quispe. Pero como Graciela se hizo lo primero, yo voy a invitar a Graciela Morón que, por favor, que pueda hacer su pregunta, por favor. Sí, buenas tardes. Profesora Blanches, yo quería consultarle de cómo nosotros podríamos ayudar a una persona que está dentro de nuestra comunidad cristiana cuando esta persona en cierto modo no quiere ser ayudada. En el caso quizás que tenga vergüenza de la situación por la cual esté pasando, o ella misma cree que puede solucionarlo sola y no quiere que más personas se metan, se podría decir, ¿no? Blanche, se você me permite, a Adán Quispe le hizo la misma pregunta. ¿Cómo no podemos ayudar a una persona que está enfermo, pero si esta persona no quiere ayuda? ¿Cómo puedo ayudar a lo que haría? Ok, graças pelas perguntas. Primeiro aspecto, as perguntas de vocês são muito boas. Pero el primer aspecto es que la pregunta de ustedes es muy buena. Existe uma dimensão do aconselhamento pastoral Bueno, existe una dimensión de la consejería pastoral que nós só podemos avançar que nosotros solo podemos seguir adelante, avanzar, se a pessoa nos der um sinal verde, né? Se ela quiser isto. si la persona dele el permiso, ¿no? Por exemplo, vamos imaginar que essa pessoa ela esteja em aconselhamento. Bien, vamos a imaginar que esta persona esté en consejería. Se detuvo, la imagen se detuvo, no sé si es la mía. Ya volvió. Voltei. Vamos imaginar essa pessoa, ela está em aconselhamento. Imaginemos una persona que esta persona está en consejería. E ela faz ali ela decide tomar uma decisão correta, adequada. Esta persona decide tomar una decisión correcta, adecuada. Mas quando sai do momento de aconselhamento, ela não faz isso. Pero cuando sale del momento de la consejería, se olvida de todo, no hace nada. Ela pode ter participado de um processo de aconselhamento, mas ela não mudou o posicionamento dela. Ella puede ter participado de un proceso de consejería, todavía no ha cambiado. Por isso, nossa tarefa como aconselhadores é fortalecê-la. Por esto, nuestra tarea como consejeros es fortalecer a esta persona. Agora, uma pessoa que ela não quer ser ajudada, Ahora, una persona que no quiere recibir ayuda, ser ayudada, não necessariamente que a gente pode ajudar só com o aconselhamento. no es que nosotros solamente podemos ayudar necesariamente con consejería. O aconselhamento às vezes torna-se muito formal, né? La consejería muchas veces es muy formal. Às vezes uma conversa, um diálogo informal, numa visita, Que es un diálogo informal en una visita, ¿no? Una salida ahí en la casa. às vezes quando estamos comendo alguma coisa juntos, como Jesus fez lá, né? Muchas veces saliendo para comer, ¿no? En la calle, tal, un lanchecito. Nós podemos às vezes ter mais um diálogo mais tranquilo com essa pessoa desse jeito do que alguma coisa formal. Muchas veces podemos tener un diálogo más productivo con esta persona do que de la manera formal, ¿no? Agora, a decisão de ser ajudada é da pessoa. Ahora, la toma de decisión de se permitir a sí mismo ser ayudada es la persona que tiene que tomar. Agora, existe uma questão ética, especialmente para pastores e pastoras, Bueno, existe una cuestión, pero existe una cuestión ética que es específicamente para pastores y pastoras. se a pessoa está correndo risco de vida, Si la persona está en riesgo de vida, nós precisaremos falar com ela que vamos avisar isso à família. vamos a necesitar de hablar con ella. Mira, tenemos que hablar con su familia, sí o sí. Porque aconselhar é arriscar. Porque
consejería significa riesgo, perdón. especialmente em prol da vida. Especialmente si es para salvar la vida, en pro de la vida. Agora, nós precisamos ampliar um pouco a nossa forma de cuidado, Ahora, nosotros necesitamos ampliar un poco nuestra forma de cuidado, porque algumas pessoas acabam se abrindo para ser ajudadas, porque algunas personas logran abrir sus corazones para ser ayudados o ayudadas. Por exemplo, quando houve uma pregação, Por ejemplo, cuando escuchan la predicación, quando participam de um grupo de discipulado, cuando participa de un grupo de discipulado, un grupo pequeño, ou quando, por exemplo, aquilo que eu falei, estão num diálogo mais informal. o como, por ejemplo, como digo antes, ¿no? Estando en un diálogo más informal. Então, nós precisamos ler essa pessoa, o mundo da vida dessa pessoa, Entonces, sin embargo, necesitamos leer el mundo de la vida de esa persona y su contexto, leer la persona, e pedir a Deus que nos inspire com criatividade para ajudá-la. y pedir a Dios que nos inspire con creatividad para poder ayudar a esta persona. E aí também uma dica é ajudar essa pessoa a criar, se ela não tem, uma rede de apoio. Y una pista también, una buena información es que quizás podemos apoyar a esa persona a generar una red de apoyo, ¿no? Às vezes a única rede de apoio que ela tem somos nós. Y muchas veces la única red de apoyo que esta persona tiene somos nosotros. Mas precisamos estimular para que ela amplie a rede de apoio. Pero necesitamos sí o sí estimularla para que ella pueda agigantar un poco más su red de apoyo. Por exemplo, para criar uma rede de apoio com quem que você pode contar na sua vida, que você pode ter como apoio, mesmo que você tome uma decisão mais enlouquecida da sua vida, mas essa pessoa estará com você mesmo no meio dessa loucura. Para agrandar esta amplitud de la red de apoyo, ¿no? Es preguntar a esa persona, ¿quién es la persona que es tu amiga, que está contigo a pesar de las locuras que tú haces? Sim. Isso podemos começar a ajudar as pessoas a criarem sua rede de apoio. Entonces, podemos ayudar a la persona a crear su red de apoyo, ¿no? A elegir personas para que le ayuden. E às vezes não somos nós diretamente que vamos ajudá-la, mas talvez uma outra pessoa. Y muchas veces no somos nosotros que vamos de forma directa a apoyarla o ayudarla, pero son otras personas que están a su alrededor. Okay. Pronto. Listo. Oh. Ok. Me gustaría invitar a Karina Vilca. Karina Vilca, por favor. Buenas tardes con todos, buenas tardes, Pastor. Buenas tardes, Karina. Mi pregunta era, porque muchas veces, la madre de familia, por ejemplo, yo apoyo en escuelita dominical, soy profesora, entonces la madre de familia a veces vienen y te piden un consejo, a veces tienen hijos más mayores, o a veces te piden consejos con respecto a su relación, o no es un matrimonio formal, pero a su relación conyugal que tienen ahí. Y a veces uno como joven no tiene esa experiencia del matrimonio ni los hijos. ¿Cómo puedo aconsejar en esos momentos? Porque a veces tengo miedo de errar y hacer un comentario o un consejo que no apoye o que lo tomen a mal. Muito bom, Karina. Muy bueno. Bien. Duas coisas básicas. Dos cosas básicas, Karina. Vou lembrar algo que eu falei hoje à tarde. Yo voy a acordar una cosa que ya dijo en la tarde. Se Deus te chamou para o aconselhamento, se você tem essa vocação, Si Dios le ha llamado para la consejería, si tú tienes esta vocación, ou se você está no processo de aprender a aconselhar, o si usted está en este proceso de aprender la consejería, você tem que acreditar em você. La primera cosa, tú tienes que creer en sí misma. Além de crer em Deus. Además de creer en Dios, claro, ¿no? Embora você não tenha experiência, por exemplo, de um casamento, de um matrimônio, Aunque tú no tengas
que tu não tenha experiência com matrimônio, você certamente foi fruto do amor de alguém, por exemplo, do seguramente, relacionamento de alguém. seguramente tu eres fruto de la relación de dos personas, ¿no? De una pareja. Você não sabe diretamente o que é um casamento, Usted não sabe quizás diretamente o que significa el matrimonio, mas você sabe que a base de um casamento é o amor. pero tú sabes, sin embargo, tú sabes que la base de una relación sana es el amor, É o respeito, respeto, é a dignidade na relação. dignidad en la relación. Por isso você sabe os valores. Por esto, usted conoce ya los valores, ¿no? E você pode lembrar essa pessoa os valores. Y usted puede acordar a esa persona que le pide consejo de esos valores, ¿no? Fidelidad, amor, dignidad. Agora, você também pode pedir ajuda de um outro conselheiro ou conselheira. Ahora, tú también puedes pedir ayuda, apoyo, asesoramiento a una otra persona. E essa pessoa, talvez ela possa estar casada. Y esa persona quizás esté casada, ¿no? E se essa pessoa resiste, você pode encaminhar. Bom, temos esse conselheiro, essa conselheira que talvez possa te ajudar. Y si esa persona resiste a ti por su edad o porque tú no tienes experiencia, puedes seguir en darle tiempo. Existem alguns pastores e pastoras e alguns aconselhadoras que são especializados com casais. Algunos de ellos que son especialistas en consejería con parejas. Por exemplo, eu não sou casada. Por ejemplo, yo no soy casado, todavía no soy Pastor casado. há anos. Yo soy pastor hace años. Fiz já alguns casamentos e aconselhamentos nessa área. Y ya hizo algunos matrimonios y algunas consejerías en esta área. E nunca fui questionada. Y de verdad nunca me cuestionaron acerca de esto. Porque Deus me ensinou a acreditar que Ele me chamou para o ministério de cuidado com todas as pessoas. Porque yo creo que Dios me ha llamado para el ministerio de cuidado de las personas. Independente do estado civil. Independiente de mi estado civil, ¿no? Se soltera o se es casada. Sim. Então, acredite na sua vocação. Crea que Dios te ha llamado. Cree en tu vocación. Gracias, Karina. Ok, la última pregunta que tengo acá conmigo es del hermano Joaquín Sucli. No sé si estoy hablando correcto. Hermano, por favor. Amén. Buenas tardes, hermanos, profesores. La pregunta es básicamente, ¿la consejería pastoral es solamente para los miembros de la iglesia? ¿Cómo puedo aconsejar a los hermanos, o bueno, a la gente que es inconversa, ¿no? Que no cree en el evangelio? ¿Cuál sería la forma, la estrategia de poder ayudarlo? Sí, gracias. Sim, o aconselhamento é para todas as pessoas. Bueno, la consejería es para todos. Aliás, deveríamos explorar muito mais para as pessoas de fora da igreja. Bueno, nosotros deberíamos explotar mucho más para personas afuera de la iglesia. Se formos olhar o ministério de Jesus, ele falou muito mais com pessoas que não pertenciam à religião judaica, por exemplo. Bueno, cuando miramos para Jesús, Él ha hablado mucho más a personas que no pertenecían a la religión judaica do que aos judeus, próprios judeus. do que a los mismos judíos. Os valores aí, Joaquim, os valores da vida, do evangelho. Los valores ahí, hay que resaltar los valores de la vida y del evangelio. Por exemplo, se você, ao redor da sua realidade, tem pessoas jovens que estão angustiadas com o contexto da falta de trabalho. Por ejemplo, si tú tienes personas jóvenes, ¿no? Que están ahí con las cuestiones de la falta de trabajo, están angustiadas por esto. Por que não abrir um espaço, por exemplo, de conversa com um grupo de jovens? ¿Por qué entonces no aperturar un espacio de conversación con otros jóvenes que quizás estén sufriendo lo mismo? Que pode ser inclusive na igreja, né? Inclusive puede ser en el salón de la iglesia. E ter alguns encontros sobre esperanças diante de um mundo com crise no mundo do trabalho, né? Y tener algunas charlas, ¿no? Sobre esperanza,
sobre crise e principalmente nesse tempo de pouco trabalho, tempo de pandemia. Quer dizer, ali o seu foco vai ser, você vai pregar o evangelho quando você escuta e oferece possibilidades para o enfrentamento dessa situação para aqueles jovens. Ou seja, a tua opção aí vai ser predicar o evangelho quando tu escuchas, eles contestam a partir da Bíblia, a partir dos valores bíblicos para ajudar e apoiar essa pessoa, assessorando, ¿no?, a essas pessoas a que possam, quizás, encontrar resposta. Eu vou fazer um parênteses rapidinho, nós precisamos praticar mais o aconselhamento pastoral como um espaço missionário. Eu vou fazer um parênteses acá, ratito. Necessitamos praticar muito mais o espaço de consejería como espaço misioneiro. Gracias. Blanches, tenemos solamente 4 minutos. Me gustaría invitar a Rosana Panizo para muy breve hacer su pregunta y también a la respuesta, por favor, de Blanches. Sí, Blanches, buenas tardes. Gracias por tu presentación. Una pregunta práctica porque en estos 5 años que estoy en Perú he encontrado esta realidad. Que algunos líderes pastorales varones, cuando hacen consejería pastoral, invitan a sus esposas para estar durante la consejería cuando a quien aconsejan es mujer, sobre todo. Y ¿qué tú piensas al respecto? Porque tú has dicho, la consejería pastoral es entre 3, Dios, quien aconseja, y el aconsejado o aconsejada. A mí no me parece correcto esta extra persona, sea quien sea. ¿Qué tú opinas al respecto? Aqui também acontece isso, Rosana. Eu concordo com você. Para mim, o problema maior, os desafios, isso é uma pergunta simples e delicada, né? Porque o grande desafio do aconselhador e da aconselhadora é qual é o medo ou qual que é a história por trás dessa posição. Porque a esposa do pastor ou da pastora não necessariamente tem o dom ou a vocação para um aconselhamento. E o irmão ou a irmã da igreja quer falar com o pastor, né? Estou falando agora se for o pastor, né? E não necessariamente com uma pessoa também ao lado. Eticamente, eu não recomendo isso. Agora, é preciso conversar com o pastor, a pastora, ou pastor no caso, o que o levou a fazer isso. Porque existem situações delicadas. A gente sabe, por exemplo, aqui no Brasil, que infelizmente às vezes tem pastores que ficaram sozinhos com mulheres e acabaram caindo nas tentações, né? Então, o pastor precisa ser cuidado, né? O que acontece? Eu acho que a gente tem que usar a criatividade, que um aconselhamento, ele não precisa ser necessariamente só no gabinete pastoral. Se existe porque às vezes tem igrejas aqui no Brasil que, infelizmente, já aconteceu isso, né? E aí os pastores que vieram depois começaram a fazer isso, né? Só que, ao mesmo tempo, as pessoas não tinham mais liberdade para falar com o pastor. Então, é uma situação delicada, é uma situação ética, mas, em princípio, o aconselhador e a aconselhadora, volta a dizer, ele tem que levar a sério que ali o posicionamento dele é para ajudar a pessoa e saber lidar, se for o caso, com as suas próprias tentações. Eu acho que essa pergunta sua mereceria um outro curso, né? Mas, em princípio, o correto é você, eu, né, o conselheiro, a conselheira, a pessoa, as pessoas e Deus, né? Mas vale a pena, como eu falei, estudar um pouco o motivo que leva o colega a colocar sua esposa lá. Marcos, você não traduziu nada, né? Não. Tá tudo bem. Eu respondi só para Rosana. Eso iba a preguntar, responde a todo o público. Perdona. Então, assim, meu posicionamento é esse. Eu sempre discuto isso na sala de aula. Falei, gente, o aconselhador é você, não é seu cônjuge. Eu sempre digo, ¿no?, que o consejero é você, não é tu cônjuge, não é a esposa.
Se o seu cônjuge tem esse dom, que bom, mas pode utilizar de uma outra forma. Si la pareja, si el cónyuge tiene este don de Dios, chévere, muy bueno, ¿no? Y puede utilizar de otra manera y otra forma también. Mas se o colega está tendo dificuldade nessa área, Pero si el pastor, si el amigo pastor tiene una dificultad en esta área, e se a igreja também passou por uma dificuldade nessa área, si la iglesia también ha pasado dificultades en esta área, é preciso ajudar tanto o pastor como a igreja. es necesario apoyar tanto el pastor como la iglesia. Por exemplo, no Brasil o pessoal fala da porta de vidro, En Brasil, transparente. por ejemplo, en la oficina pastoral hablamos sobre la puerta de vidrio, ¿no? Que es transparente. Que algumas pessoas utilizam aqui. Que algunas personas se utilizan acá. O que eu particularmente não gosto. O que para mim, de forma personal, a mim não me gusta muito. Eu não gostaria de, por exemplo, ser aconselhada pelo Marcos, pastor Marcos. Não me gostaria ser aconsejada por ele, pastor Marcos. E todo mundo vendo que eu estou ali com um aconselhamento na sala pastoral. Passando aí, me mirando, não me quedaria tranquila. Então, aí você também indica assim, é necessário pensar em regras éticas para o aconselhamento. É necessário pensar em regras éticas para a consejería, não? E isso tem que ficar claro para a pessoa que está sendo aconselhada. E isso tem que quedar claro para a pessoa que está sendo aconsejada, recebendo a consejería. E para o aconselhador. E para ele consejero, não? Porque, como eu falei, esse tópico mereceria como é que fala? O tema da questão ética, porque aí entra aonde vai ser aconselhado, quem vai aconselhar, será aconselhado. Bueno, ese sería un otro punto donde entra la cuestión de la ética, ¿no? Dónde la persona va a recibir la consejería, quién va a recibir la consejería, ¿no? Todo un Onde, né? Dónde, ¿no? Quem sabe a gente pensa nesse tema, né? Da questão ética em outro momento. Quizás podemos pensar en este tema para un otro momento. Bueno, gracias con mucho respeto a los hermanos Juan Bustamante y a Gabriel Alarcón. Les pido, por favor, a compartir sus preguntas a doctora Blanches por email, por favor. Ya no tenemos tiempo todavía. Gracias por la oportunidad de compartir la palabra con Carmen Moyo, señor obispo, para las consideraciones finales, por favor. Bueno, agradecer a la doctora Blanches por el tema tan importante para el trabajo pastoral en la Iglesia Metodista, tanto en el Perú como también en Brasil. Esto nos motiva a continuar trabajando, es decir, a continuar capacitándonos, entrenándonos en este tema de consejería pastoral. Esperamos más adelante contar nuevamente, profundizar sobre este tema. Sí. Agradecerte, doctora Carmen. Bueno, entramos creo en un receso. Carmen, la gatita que come en la mesa. Está escuchando. Felicitaciones a varios jóvenes. Estoy viendo la foto, por eso me distraje del grupo del Jordán, de la Juventud Metodista de Jordán, que nos están mandando las fotos igual ahí en el campo. Felicitaciones a todos que de una u otra manera intentan seguir esta transmisión. Según nuestro horario, tenemos 30 minutos, ¿no?, de break, de corte, y estaríamos retornando a las 4:30, si no me equivoco, me corriges, hermano Demetrio, y voy a colocar el link de la siguiente sesión en el WhatsApp de los jóvenes. Perfecto. Como bien. Bien, gracias. Gracias. Estou aberta para o que puder ajudar, viu, Marcos? Nessa área que é delicada. Gracias, profesora. Gracias. Nos vamos por un cafecito. Sí. Chao, gente. Cafecito, pues. Cafecito. Chao. Chao, chao.